Boa noite, irmãos. Uma alegria mais uma vez poder estar aqui servindo ao Senhor, a nossa igreja, em substituição ao pastor Pércio, que provavelmente está no trabalho em Peniel, no início do ano letivo, né? E fez seus compromissos lá. Esse hino me trouxe recordações. Não sei se foi o primeiro culto, mas se não foi o primeiro, foi um dos primeiros cultos que eu participei na igreja presbiteriana na época, e um pregador, que me fugiu o nome dele agora, mas ele é muito conhecido. Ele veio e pregou naquele dia, e ele canta também, né? Ele cantou este hino. O João Toninho e o Joãozinho estavam filmando, isso eu me lembro bem. Como chamava aquele pastor? Foi o João Batista que cantou esse hino, foi filmado com ele, né? Ah, sim, mas foi com o pastor de São Paulo, Darcy Borowski. Isso. Eu lembro que o Joãozinho estava filmando, eu até tenho esse vídeo. E ele filmando, no vídeo aparece o João Toninho filmando, entendeu? Por isso que eu sei que os dois estavam filmando, né? Isso deve ter sido em 95 ou 96. Irmãos, você já chegou numa situação onde você pensa aqui ao fim da linha, um ditado, né, uma expressão popular, talvez dessa eu não saio? Parece que agora as portas se fecharam de vez. Não sei se alguém, acredito que sim, né? Acredito que todos nós passamos por momentos tão difíceis assim, né? Mas quando pensamos que é o fim da linha, que dessa eu não saio, que está tudo fechado, na verdade pode ser o início da vitória. Pode ser exatamente neste momento que nós podemos ter assim, temos com certeza a oportunidade de iniciarmos uma caminhada de vitória. É claro que vai depender da reação que cada um vai ter nesses momentos difíceis, né? Desistir ou seguir. E o estudo de hoje vai mostrar para nós qual seria a reação correta, o que fazer, né? Quando recebemos notícias muito tristes ou estivermos passando por uma situação muito complicada, seja lá qual for a razão, né? Então nós temos hoje como tema alguns cuidados para não nos privarmos da graça de Deus, né? Em Hebreus há esse versículo: cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Então vamos lembrar de alguns cuidados que precisamos ter para não nos privarmos da graça de Deus, não impedir que a graça de Deus se manifeste em nossa vida. Nós temos dois grupos de pessoas, ou você está num grupo ou está em outro, que é os salvos e os não salvos. Queira Deus que não temos aqui nenhum não salvo, mas se por acaso existe alguém que ainda não entendeu a salvação, essa pessoa é uma daquelas que está se privando da graça de Deus. Porque o primeiro favor, graça significa favor, né? O primeiro favor que Deus nos faz é o favor da salvação, é a graça da salvação, né? Então, por que será que alguém se priva dessa graça, né? Por que às vezes adiamos a reconhecer a graça de Deus para a salvação? Como eu acabei de dizer, era um dos meus primeiros cultos, isso em 95, 96, mais ou menos, e eu nessa época eu estava com 33 anos. Então eu vivi até os 33 anos sem conhecer a graça, sem conhecer o favor de Deus por mim, né? Eu ainda não era um salvo, foi lá em 95 que eu entendi a graça de Deus. Mas por que às vezes a gente adia tanto para receber esta graça, né? É porque achamos que somos bons, né? O suficiente é uma das razões para sermos aceitos por Deus, por causa da nossa bondade, por causa das nossas virtudes, né? Mas a palavra de Deus diz que todos carecemos da graça, todos carecemos da glória de Deus, né? Quando nos chamam de pecadores, às vezes nós achamos que não somos tão maus assim, e temos a tendência de minimizar os nossos pecados, né? As nossas falhas, né? E assim a graça não se torna tão necessária nem tão boa, porque não nos parece tão importante, né? Porque nos comparamos com outros também.
as pessoas têm essa mania de sempre comparar no horizontal, né? Quando se analisa, quando se confronta, faz uma análise comparando com outras pessoas, né? E quando eu me comparo com outra pessoa, a tendência minha só no início dessa atitude já é para me considerar superior, me considerar melhor, né? E só nisso eu já estaria pecando por orgulho, por soberba, né? Então é muito comum dizermos, eu não sou perfeito, mas, né, sempre tem alguma qualidade para citar, né? E não que eu seja perfeito, mas também não sou tão ruim assim, né? Talvez pensemos, né? Lembra daqueles dois homens orando, né? Um se dizia tão virtuoso por suas atitudes, e o outro dizia que não, que ele não tinha nem a petulância de levantar os olhos ao céu. E Jesus disse que a oração do segundo foi aquela que foi ouvida, né? Paulo se considerava o pior dos pecadores. Imagine, Paulo dizer isso, né? Aquele que foi tão usado por Deus, escreveu tanto, né, no Novo Testamento. Mas interessante que ele diz isso lá em 1 Timóteo. Interessante porque nós que somos conhecedores da palavra, sabemos do histórico de Paulo antes da conversão, né? Ele era seguidor de cristão, aquela história toda, né? Mas Paulo não diz nessa carta, ele não diz assim, eu fui um dos piores. Ele diz, eu sou o pior. Isso depois de convertido, depois de conhecer a graça, né? Então, se Paulo se considerava o pior, eu também tenho que me considerar o pior, porque não tem outro jeito de eu não pecar. Se eu não me considerar o pior, eu me considero o melhor de alguém que seja, ou numa área que seja. Ao fazer isso, eu sou um soberbo, né? E aí eu já estou pecando. Então, Cristo morreu por minha culpa. Cristo morreu por causa do meu pecado. Eu considere grave ou não, eu considere importante ou não, foi por causa do meu pecado que ele passou por aquilo que ele passou, né? Então, qual seria a solução? A solução não é me comparar com outros, a solução é me comparar com a perfeição. O Senhor só aceita ao lado dele, para passar toda a eternidade, pessoas perfeitas. É a perfeição que eu preciso analisar, né? E eu não sou perfeito, então eu necessito da graça. É exatamente por isso, né? Então não há salvação sem a graça, não há salvação, porque ninguém é perfeito e Deus só aceita nessa condição. Por quê? Porque todos nós falhamos e precisamos dessa graça, né? Um pecado nos condena. É importante lembrarmos disso. Adão e Eva foram criados perfeitos, mas assim que eles cometeram apenas um pecado, foram expulsos da presença de Deus. Se nós formos para Tiago vai nos lembrar que apenas um pecado nos condena, né? Então eu não posso me salvar, mas eu posso crer naquele que me salva. Então é pela fé, não é por méritos próprios. Eu tenho um livro na minha casa, para disposição para quem quiser ler. Este livro chama-se A Graça é Maior. É um livro muito bom, tenho identificado muito, tenho gostado muito desse livro. E o escritor, ele chama-se Kelly Idleman, é um pastor americano, Kelly Idleman. É muito bom o livro. E numa parte do livro ele diz assim, a pior coisa que poderia acontecer a você, é você passar a vida tentando fugir de Deus por pensar que Ele persegue para cobrar o que você deve, quando na verdade Ele o persegue para dar o que você jamais conseguiria pagar. Achei muito interessante esse raciocínio, né? Por isso o tema hoje então é: não se prive dos favores de Deus. Cuidado, não se prive dos favores de Deus. Nesse mesmo livro ele faz uma ilustração que eu achei muito legal, que é de um espelho emagrecedor. Eu gostei muito do espelho, eu gosto do espelho emagrecedor, né? O espelho emagrecedor foi um invento de alguém que fez um vidro curvado, né? Então quando você fica de frente com ele, você fica mais esbelto, né? O único que não ia gostar desse espelho é o Ronaldinho, né? Mas eu ia adorar, né? Então, logo descobriram que esse livro seria grande sucesso das lojas onde se vende roupas, né?
porque a pessoa vai experimentar aquela roupa naquele espelho, vai ficar maravilhosa a roupa dele, né? Então, lá na ótica, eu tinha um espelho e eu desafiei os componentes lá da ótica a irem nesse espelho, porque para mim ele emagrece, eu tenho certeza. Quando eu vou nele, ele emagrece. E eu sou tentado a ir nele. É tão bom, né? Tão gostoso, né? Fico mais enxutinho assim, né? Eu conheço também uma balança que fica do lado de uma academia. Aqui, né? Não vou citar porque não fica, né? Mas fica do lado de uma academia. Ela pesa uns 2 quilos a menos. Uns 2 quilos a menos. Não sei se até hoje está lá. Chegou uma hora que eu desanimei. Larga a mão, né? Mas ela pesa. Então você imagina, a pessoa sai da academia, passa naquela balança que está do lado ali. É 2 quilos a menos, com certeza, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente gosta de ser enganado. Mas existem momentos que a gente precisa enfrentar a realidade sobre nós mesmos, né? Então nós precisamos entender que somos pessoas fracas, por exemplo, espiritualmente, né? Então precisamos enfrentar a realidade. E Paulo escreve então aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Aí eu convido os irmãos então para irmos até lá, tá bom? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Paulo vai falar aí sobre a necessidade da graça, exatamente por sermos pessoas que necessitamos por causa das nossas fraquezas. Agora você imagina para Paulo dizer para os corintianos que eles devem se considerar fracos. Mais complicado ainda para corintiano, né? Uma cidade que celebrava a força, né? A cidade dos Coríntios, uma cidade de estilo luxuoso, de arquitetura impressionante, de colunas formidáveis, né? que era para representar poder, né? Na verdade, a cultura em que vivemos celebra a força, né? E condena a fraqueza. O mundo nos condena, nos motiva, melhor dizendo, a mostrar grandeza, a mostrar superioridade, a mostrar força. Estava vendo uma coletânea de anúncios de empresas contratando pessoas, né? E é tão engraçado. Não tem nada de errado disso, mas é assim que o mundo pensa das coisas, né? Então, por exemplo, tinha um anúncio lá para vendedor de varejo, né? Então, o requisito era alguém que seja Jedi do varejo, né? Então, é assim que o mundo vê as coisas, né? Tinha um outro precisando de um gerente financeiro. Então, ele pedia alguém que era um ninja da contabilidade, né? E aí o mundo está tudo bem com isso, não tem problema. O problema é que a graça não considera ninguém ninja, ninguém Jedi, né? A graça, na verdade, ela nos capacita a celebrar a nossa fragilidade. Bem diferente, né? A graça nos capacita a celebrar a nossa fragilidade. Quanto mais reconhecemos as nossas fraquezas, maior a oportunidade de experimentarmos o poder de Deus em nossas vidas. Então, aquele momento difícil, aquele momento de fraqueza, fim da linha, não dá mais, acabou, é este o momento de você experimentar o favor de Deus na sua vida. Deus vai exercer o seu poder na tua vida quando você soltar os braços, quando você parar de fazer força para tentar vencer pelo seu próprio poder, pelos seus próprios méritos. Então, quando você reconhecer que precisa de Deus, aí Deus vem e age, né? Então, hoje o Neto leu em Gênesis, né? Jacó dizendo que ele levantaria um altar para o Deus que o tem livrado de suas angústias. Foi isso que foi dito lá, se eu não me engano, né? Então, nós podemos experimentar o poder de Deus no momento de fraqueza. Nós vamos ler então dos versos 1 ao 6. E Paulo fala então das glórias de Deus, ele vai falar aqui das glórias de Deus em seu favor, mas ele vai se lembrar também de se vangloriar nas suas fraquezas. Verso 1 então, do capítulo 12 de 2 Coríntios. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis... Puxa vida, desculpa, irmão. Pode ser primeiro diferente? Puxa vida. Onde que eu estava? Tá vendo?
pregar para esse povo não é fácil não, a gente sabe tudo. Eu abri em Romanos 12, perdoa, irmão, perdão. Então é 2 Coríntios capítulo 12, tá bom? Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Nesse contexto, Paulo está fazendo sua defesa de seu apostolado. A igreja de Corinto havia chegado lá alguns homens se vangloriando de serem apóstolos, de terem recebido grandes poderes de Deus, de estarem fazendo grandes coisas em nome de Deus, e eles se vangloriavam disso e estavam ganhando grande admiração da igreja de Corinto. Enquanto que Paulo estava tendo assim uma dúvida se Paulo realmente falava em nome de Deus, né? Se Paulo era realmente um apóstolo para ser ouvido. Então ele começa a fazer a sua defesa. Ele vem fazendo já desde os capítulos anteriores, né? Aqui ele vai falar de uma visão que ele teve, isso para fazer a sua defesa do apostolado, né? Então ele diz como se ele dissesse assim: olha, eu não queria falar de mim mesmo, né? Está dizendo aí, né? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Eu não queria falar de mim mesmo, mas parece que é necessário, parece que não tem outro jeito, né? Então Paulo recebeu visões e revelações como poucos, né? Paulo foi muito abençoado, né? Nesse quesito, né? E ele diz assim no segundo verso: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Bom, se nós pensarmos aqui, segundo os estudiosos, colocarmos aqui 14 anos, provavelmente ele ainda estava em Tarso antes de fazer sua primeira viagem ainda, né? Então, vamos dizer assim, aquela parte mais importante do seu ministério, que foram as viagens que ele fez, ele já começa essas viagens, né? Ali, vamos ver um pouquinho mais abaixo, né? Que ele já começa essa viagem com espinho, né? Vamos ver daqui a pouco, né? Mas só lembrando então, ele está lá ainda antes de começar sua viagem, né? 14 anos atrás, né? E ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Essa expressão terceiro céu é simples, né? Nós temos o primeiro céu, que é o céu das aves, o segundo céu, que é o céu dos planetas, e o terceiro céu, conhecido como o lugar da morada de Deus. Versículo 3: e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então ele está dizendo que ele não sabe se ele teve essa visão, para onde Deus o levou, para o paraíso, se ele foi para lá em espírito, ou se ele foi para lá de corpo mesmo, né? Ele não sabe dizer, né? E esse homem que ele está dizendo na terceira pessoa, ele está dizendo dele mesmo, tá? Então tal homem se entende como ele mesmo, né? E ele não sabe dizer então como é que foi que isso aconteceu, né? Essa coisa sobrenatural. Versículo 4: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Palavras inefáveis no sentido de que são santas demais e que talvez assim seja impossível de traduzir para o homem, né? Então, eu não sei, a gente às vezes pensa alguma coisa que pode ser que esteja certo, pode ser que não, mas não é importante isso também. Eu creio que lá no paraíso, lá no céu, ele estava na condição que estaremos um dia, ouvindo todas as verdades plenas sobre Deus. No céu, vamos dizer assim, que ele foi e voltou. Agora aqui entre nós, entre pecadores, então as palavras talvez elas não seriam suportáveis para nós como ainda no estado de pecadores que somos, né? Embora tenhamos o Espírito Santo e a garantia certa de estar na eternidade, mas ainda habitamos num corpo pecaminoso, né? Talvez não, com certeza não compreenderíamos o que ele viu e o que ele ouviu. Então o primeiro cuidado que nós vamos ver agora a partir do verso 5 é reconhecer que somos fracos, que temos as nossas fraquezas. Reconhecer que somos fracos. Então versículo 5: de tal coisa, quer dizer, desta grande visão, me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então é claro que ele reconhece que ele não tem nenhum mérito nisso que Deus o permitiu para ele, né? E então depois dele relatar esse fato maravilhoso,
ele confessa agora as suas fraquezas, né? Então, irmãos, mesmo às vezes nós levando vida piedosa, parece que estamos caminhando de acordo com aquilo que Deus nos pede, né? Mas de repente surgem na nossa vida, né? Do nada, surgem situações que nos derrubam, surgem situações assim que a gente não sabe de onde veio. Mas como que isso vai acontecer? Os porquês começam, né? E aí parece realmente que é o fim de tudo, que não dá mais, que agora acabou, né? Então é muito difícil nesses momentos a gente exercer a fé, né? Mas precisamos ainda continuar acreditando que Deus não perdeu o controle de nada, né? Então nesta hora só a graça, né, é que pode nos dar esperança, só a graça é que pode nos trazer paz quando momentos difíceis surgem, né? A graça do Senhor, diz o escritor do livro que eu mencionei, diz assim que ele repara o passado, a graça do Senhor repara o passado, ela redime nossa vida e reescreve nossa história. Então, sem a graça do Senhor, a história nossa é uma. Com a graça do Senhor presente, nossa história é reescrita, ela passa a ser outra. Então, não se prive deste privilégio, não se prive desta grande bênção em nossas vidas, né, que é a graça do Senhor, né? O ano passado, eu recebi uma notícia, eu já comentei isso com alguns irmãos. Nós recebemos, né, Cássia, a Cristina e a Lívia, no ano passado, um dia de muita chuva, um dia como hoje, mas foi acho que o dia que mais choveu no ano. Tanto é que as redes, a internet ficou toda fora do ar na região de Mojimirim, Mogi Guaçu, aqui também, parece por tempo. E antes dessa chuva, a Raíssa e o Gustavo decidiram ir a passeio em Mogi Guaçu, né? Eles foram para lá, com o Fox vermelho, né, na época. E já que saíram, né, passou, não sei quanto tempo que passou, a Cássia me liga e diz assim para mim: tá tudo bem? Bom, essa pergunta já assusta, né? Eu falei: tá tudo bem. Será que o Gustavo e a Raíssa estão bem por causa dessa chuva, desse temporal? Porque eu vi uma notícia que houve um acidente na estrada. Bom, tá bom, é uma preocupação importante, né? Ela sabia de mais coisas, mas não me falou. Aí eu falei: mas onde você viu isso? Eu vi lá na página do Sarney. Então tá bom, já fui correndo na página do Sarney ver, né? Quando eu abro a página lá, tá lá a foto do acidente. Na foto aparece o quê? Um Fox vermelho, né? Exatamente na hora que eles estavam na estrada. Um Fox vermelho sofreu um acidente. Falei: bom, eu olhei para o Fox assim, não estava muito grave. A batida foi assim, pelo estrago no carro, não tinha sido grave, né? Mas eu fui ler o corpo, né, da notícia ali, né? Então a notícia dizia assim: olha, houve um acidente, tal horário, um horário que batia, e a moça do Fox vermelho morreu. E aí? Aí a Cristina dizia que não era verdade, e eu apostava que era. Falei: não, morreu, eu não sei porquê, mas não tem como, é ela sim. Aí veio aquele desespero, né? Aquelas perguntas: por quê? Vocês imaginam como é que ficou, né? E aí a Lívia tentando ligar, o Gustavo via que a ligação chegava, não sei como que eles viam lá, porque tinha momentos que a internet funcionava, né? Bom, enfim, conseguiu, né? A Lívia conseguiu o contato e descobrimos que não era a Raíssa, né? Vocês estão vendo aí que não era. Né? Infelizmente, uma moça realmente faleceu no Fox vermelho naquele horário, né? Aí depois até cobrei do Sarney. Eu falei: Sarney, você nunca mais coloca isso em jornal sem falar, né? Ele falou assim: não, mas a gente não coloca essa notícia se a família já não foi avisada. Mas eu não sabia disso, né? Aí depois ele começou a anunciar que sempre ele coloca assim, eu falo: ó, as famílias já sabem, então de lá para cá ele tem feito assim. Então não é para ninguém ficar se preocupando. Se é alguém da família já está sabendo, né? Infelizmente, né? Mas como fazer nesta hora? É muito difícil, né? É muito difícil, mas nesta hora é só a graça. É só a graça de Deus, né? Então são dias difíceis, né? São inevitáveis, né? Então reconhecer que é fraco é o mesmo que achar que precisa de Deus. Eu vou citar algumas coisas desse livro, né? Mais uma vez. Eu achei tão bonitinha essa história que ele narrou lá.
ele tem um filho de 4 anos, esse escritor. E numa das viagens, ele pararam num hotel, e esse menino de 4 anos diz que é daqueles que gosta de mostrar força, assim, sabe? Tudo ele quer carregar, tudo ele quer mostrar que ele é forte. Aí pararam num hotel de madrugada, 2 horas da manhã, todo mundo ensonado, ele já foi no porta-mala, pegou a mochila dele, depois nas costas já saiu pelo pátio de estacionamento rumo ao hotel, né? Andou mais ou menos uns 10 metros, a mochila no chão. Aí o pai viu a cena, veio atrás com suas malas, passou por ele e falou: e aí, amigão, quer que eu carregue a mala para você? E disse que o menino nem respondeu, né? Passou para baixo assim, só fez assim, né? Quero que carregue, né? Ele carregou, ficou para frente, olhou para trás, o menino continuava lá, na mesma posição, então exausto que estava, né? Aí ele voltou e falou assim, olhou só para ele, disse que o menino olhou para ele e falou assim: o pai, o senhor pode me carregar também? Eu achei tão bonitinha a história, e ela mostra tanta coisa, né? Que enquanto ele tentou carregar sozinho, enquanto ele tentou mostrar que ele era forte, o que aconteceu? Ele foi ficando fraco, ele foi ficando cansado, né? Na nossa vida espiritual, nós vamos envelhecendo. O próprio Davi, ele relembra que enquanto ele não confessava o pecado dele, os ossos doíam, né? Que é um sentido de adoecer, né? Então, enquanto a gente não se considera fraco e pede ajuda para Deus, a gente só adia a nossa dor. A dor vai aumentando e vai adiando, né? Então podemos, né? Então aquele pai não ficou nada triste. Você acha que aquele pai ficou triste? Ficou alegre, né? Era tudo o que ele queria. Era carregar aquele menino, né? No colo. Não foi feio para ele, né? Mas ao admitir que ele não tinha forças, ele recebeu a força, que é a força de ser ajudado, né? Então eu achei tão interessante, né? Tem um hino, não sei se vai dar tempo, nós pensamos aí, talvez, de ouvir o descansando, né? Descansando no poder de Deus. Então o primeiro cuidado é admitir impotência, né? Como disse Jesus, os sãos não precisam de médico. Aqueles que se acham que são fortes não precisam dele, né? Verso 6: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então Paulo tinha do que se gloriar, né? Por causa de tantas revelações e visões, mas ele não queria fazer isso porque ele reconhecia que não era por seus próprios méritos, né? Ele não seria nécio se dissesse, não era mentira, como ele próprio mesmo diz, né? Assim somos nós também, né? Deus tem feito grandes coisas por nós, essa é a verdade, né? Respostas de oração, quantas vezes já recebemos, né? Bênçãos materiais, quantas coisas Deus tem nos dado, muito mais do que precisamos, né? Quantas curas já pedimos e Deus o atendeu, né? Quantas vitórias sobre os vícios, quantas coisas, né? Uma família, uma esposa, um esposo, filhos, saúde, trabalho. Se fosse listarmos tudo que Deus fez, né? Lembrando mais uma vez de um hino, conta quantas bênçãos, né? São muitas as bênçãos. Porém, temos que ter um cuidado para não nos exaltarmos, né? com essas bênçãos, porque elas são perigosas ao mesmo tempo. Elas podem nos ensoberbecer, como diz Paulo no próximo verso, né? Então a gente pode achar que foi por causa da minha oração poderosa, foi por causa da minha grande fé, mas não foi. Foi por causa do amor de Deus em nosso favor. A Ele toda a honra e toda a glória. Então não se exalte negando a graça de Deus. Verso 7, irmãos: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que me não exalte, né? Então, quanto mais somos abençoados, corremos mais o risco de nos orgulharmos, e isso é perigoso, né? Então nós precisamos sempre reconhecer a graça de Deus, né? Por isso que o espinho é necessário. Paulo recebeu logo um espinho no começo da caminhada. Acredito que todos nós temos nossos espinhos, porque é nessas horas que nós reconhecemos que não somos o todo, né? Ou não somos tão fortes assim, né? Paulo inicia seu ministério na companhia desse espinho, né? Ele teria muitas vitórias, mas ele também reconhece que passou por muitas fraquezas, e foram essas fraquezas que deram a ele humildade. O espinho, no caso, funcionou como um antídoto contra a soberba. Foi assim que funcionou para Paulo e funciona para nós também, né? Então Deus pode nos dar tapas para não irmos além do que devemos ir. Em Paulo foi colocado um mensageiro de Satanás para o esbofetear,
talvez às vezes dá tapa em nós. Talvez a gente para de se achar e reconhece que você precisa de mim. Está na hora. A sua felicidade vai ser assim. Nós somos criados para vivermos junto dele, né? Não somos igual aquele trem que um dia achou que podia viver fora do trilho. Passeando pelo trilho, olhou para o pasto, viu lá umas vaquinhas, uns cavalos pastando, e falou: vou sair daqui e vou lá pastar com eles. Imagina o que aconteceu, né? Ele foi criado para andar no trilho. Nós somos criados para andarmos com Deus. Sem Jesus nada podemos fazer, né? Nós precisamos dele em tudo, né? Então, como diz Tiago também, Deus resiste aos soberbos, né? E dá graça aos humildes. Verso 8: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, esse espinho, né? Então Deus sempre responde às orações, né? E sempre para o nosso melhor, mas às vezes não é de acordo com aquilo que pretendíamos, né? Então Paulo mesmo, vamos ver no próximo verso, que ele não recebeu, mas Paulo não deixou de orar por não ter recebido. Paulo reconhecia a soberania de Deus na sua vida, né? Não porque ele não foi atendido, não é porque ele não foi atendido que ele podia pensar que Deus tivesse o abandonado, né? O segundo cuidado que precisamos ter é lembrar que do fraco Deus faz o forte. É do fraco que Deus faz o forte. O tema é: não se prive da graça de Deus. Primeiro, reconheça que você é fraco. Segundo, lembre-se que do fraco Deus faz o forte. Vamos ler o verso 9? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A minha graça te basta. Esse verso às vezes pode não ser muito bem compreendido. Alguém pode pensar que Deus esteja falando assim: olha, eu te salvei, tá bom, tá? Não vou fazer mais nada por você, não. Já fiz demais, né, te salvar. Mas não é nesse sentido. A minha graça te basta quer dizer, a minha presença junto com você é o bastante. Porque a graça da salvação, ela não é feita de uma maneira que Deus me salva e vai embora e me deixa. Não, ele diz que eu te salvei e estarei convosco todos os dias. Então a graça é uma coisa que se estende, né? Desde o nascimento para toda a vida, até a eternidade, né? Então ele quer dizer que a presença dele na minha vida é o bastante, independente de más notícias, de circunstâncias ruins, né? É ela que pode nos trazer paz, pode nos trazer a verdadeira felicidade, né? A graça de Deus está sempre disponível, embora às vezes pareça que fomos abandonados, né? Então ele diz também que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é como deixar o espaço nas nossas vidas disponível para que Deus possa agir, né? Então Deus não força, Deus não arromba, Ele respeita nossas escolhas. Mas como ele diz, né? Eu estou à porta e bato, se você abrir eu entro e farei com você uma morada. Embora ele tenha dito isso no contexto de igreja, mas nós podemos muito tranquilamente aplicar para as nossas vidas. Então, mais me gloriarei nas fraquezas, diz Paulo. Já que é assim, só que é do fraco que eu fico forte, então, né, vou me gloriar nas fraquezas e quero mais lembrar ainda das minhas fraquezas, porque vai ser uma bola de neve, né? Eu me considero fraco, peço ajuda a Deus, Ele vem e me ajuda, eu fico forte. Aí eu me considero fraco de novo, Ele vem e vou fortalecendo, né? Então são proteínas e vitaminas que vão se acumulando a cada vez que eu admito que não sou nada e que Deus em minha vida é tudo. Então lembre-se, do fraco Deus faz o forte. Deus não precisa do forte, né? Ele trabalha no fraco, né? Para que seu poder se destaque. Ele trabalha nos fracos, ele trabalha nas coisas pequenas, né? Se nós lembrarmos, por exemplo, Moisés, quando foi abrir o Mar Vermelho, se fosse nos dias de hoje, talvez Deus pudesse falar assim: então, olha, vou te arrumar umas máquinas bem modernas, bem grandes, né, para abrir o mar, e vocês vão passar ali com um cascalho, vou ajeitar para passar o mar, né? Mas Deus não usou nenhum recurso que pudesse existir naquela época. O que Deus deu para Moisés, para que Moisés abrisse o mar? Um bastão. Um bastão. Mas por quê? Porque ele queria que ficasse claro que o poder das águas se abrirem é dele, não é de Moisés, né? A mesma coisa com Josué, quando cantando os muros caíram, a mesma coisa com Gideão e assim por diante, né? Então Deus escolheu os fracos para envergonhar os fortes, né? Os sábios deste mundo, né? Então eles serão envergonhados e os fracos serão exaltados, né? A graça é mais poderosa que a nossa fraqueza, né?
Então Deus sempre trabalhou na vida desses homens bíblicos, sempre dizendo assim: olha, vocês não têm os atributos necessários, mas eu os tenho. E Deus sempre falou com eles assim: eu estarei com você. Com todos eles: olha, eu estou com você. Lembra de Josué lá no início, né? Então o terceiro cuidado que precisamos ter é agradecer pela presença de Deus. Então o primeiro cuidado é reconhecer que somos fracos. O segundo cuidado é lembrar que do fraco Deus faz o forte. E o terceiro cuidado é agradecer pela presença, e ser gratos, né? Termos gratidão pela presença de Deus e sua graça, que é o verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então a graça é o plano de Deus, como eu já disse, para superar o seu passado, para redimir sua dor e reescrever a sua história, a minha história, né? Então ele fala sobre ter prazer nas fraquezas, porque assim, quando eu fico fraco, eu busco a Deus. Quando Paulo se enfraquecia, ele reconhecia a necessidade, né? Agradecer porque são elas, as fraquezas, que nos conduzem a Deus. Imagine alguém que nunca precisou de nada, está tudo maravilhoso na vida dele, saúde, emprego, está tudo maravilhoso. Evidentemente ele vai se achar, evidentemente ele vai achar que são resultados de seus próprios méritos e que ele não precisa de Deus na vida dele. Agora imagina, por exemplo, daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos nós podemos analisar o caso de duas pessoas. Uma que teve tudo, riqueza, saúde, né? Plano de saúde, teve tudo na vida. E evidentemente a probabilidade de ele não ter buscado a Deus é grande, né? Daqui a 100 anos ele estará onde? Ele estará num lugar ruim, separado de Deus. Aquele que teve uma vida cheia de problemas, que viu que ele não conseguia com suas próprias forças, por mais que insistisse, e finalmente ele reconhecer que ele precisa de Deus na vida dele, tanto para a salvação como para continuar, esse foi aquela pessoa que nas suas dores procurou a Deus e se salvou. E daqui a 100 anos ele está onde? Ele estará lá no céu dizendo: obrigado pelas fraquezas que eu tive quando vivi. E aquele que está lá no inferno vai estar dizendo talvez assim: que azar ter sido tão abençoado na terra. Aquilo tudo me afastou do Senhor, né? Então é importante a gente às vezes pensar um pouco sobre o que temos feito, né, com nossas vidas, nossas atitudes diante de Deus, né? Então Paulo se alegrava, né? Tinha prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, mas também podemos ter nas ansiedades, né? Nos medos, nas doenças. O espinho não revelado de Paulo, eu não falei sobre isso, ele fala sobre o espinho, mas ele não fala que espinho é esse. Ele não revela. Talvez pode ser de propósito, para que nesse lugar do espinho de Paulo deixe um espaço em branco para você colocar o seu e eu colocar o meu. Pode ser que assim a gente aproveite esse exemplo de Paulo para nos posicionarmos diante de Deus, né? E cada um considera o seu espinho, né? Então nós somos criados para andar com Ele, e só assim que há felicidade, né? Que em tudo então nós passemos a depender de Deus, né? Em tudo, considerar a necessidade dele em nossas vidas a cada momento, e lembrar que ele não perdeu o controle de nada, por mais desesperador que possa estar parecendo. Ele nos ama e ele não mente. Deus é um Deus que só fala a verdade, né? O amor dele é verdadeiro, a prova maior do que ele fez por nós naquela cruz, né? E para Paulo ele disse: a minha graça te basta. E para nós ele diz a mesma coisa, né? E nós podemos lembrar de um outro versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Eu estou encerrando. Cadê o Gustavo? Dá tempo então, Gustavo? Gostaria que a equipe de louvor encerrasse o nosso culto desta noite com o hino Descansando no Poder de Deus. Logo após o hino, Gustavo, você pode estar orando, encerrando o culto desta noite? Consolação tem meu coração.
estarmos juntos reunidos em comunhão. Agradecemos pela pregação, pelo que nos foi passado essa noite. Agradecemos porque o Senhor nos deu a tua graça e nos salvou através da tua graça maravilhosa. Que possamos sempre lembrarmos que somos fracos, na verdade a nossa força vem do Senhor, Pai. Dê a todos nós uma semana abençoada, abençoe cada um os seus afazeres do dia a dia, suas responsabilidades, que através do nosso dia a dia nós possamos também falar desse grande amor, dessa graça que nos abençoa.